Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exercício bem interessante de encontre a reta tangente a uma curva em R3, só que essa curva ela não está dada na equação paramétrica para vocês, ela está dada na equação, vamos dizer, cartesiana, ou seja, essencialmente a gente coloca duas equações a gente espera que seja uma curva. E o exemplo preparado foi esse aqui. Encontre a reta tangente a curva obtida pelas equações. Esse aqui, primeiro caso, é o elipsoide, e esse aqui é um plano. O que eu estou fazendo é pegar um elipsoide e cortar por um plano. E eu ainda escolho um ponto 1, 1, 1. Então, qual é a ideia? Por isso que eu escolhi a figura, mas tudo que eu fizer aqui é geral. Se a gente abaixar a cabeça e fazer as equações, todo o exercício é feito, vamos dizer, como um procedimento geral. Só que eu escolhi equações que a gente tem visão geométrica para pelo menos entender um pouco o que está fazendo e não simplesmente abaixar a cabeça e fazer conta. Então a ideia é a seguinte, nós temos esse elipsoide e nesse elipsoide nós estamos cortando por um plano. Uma interseção de elipsoide com um plano, a gente espera que seja uma curva. É exatamente essa curva aqui dentro, ó, que está desse jeito, que também é uma elipse no caso. E eu fixo um ponto 1, 1, 1 aqui dentro. Isso aqui é uma curva, se é uma curva, nós temos direito de falar de reta tangente à curva. Aí agora vem a pergunta, tá, se temos reta tangente, como que eu encontro? Essas equações aqui determinam totalmente a curva, então temos o direito de achar reta tangente. Então o primeiro fato que eu vou deixar como informação é o seguinte, se eu tenho uma curva dentro de S, dentro de uma superfície, e um ponto P dentro dessa curva, então a reta tangente de C no ponto P está contido ao plano tangente de S em P. Então, só para explicar um pouco isso fisicamente, que é o seguinte, pense uma formiguinha andando nesse elipsoide. Por exemplo, se ela está andando dentro desse elipsoide, então o que a gente espera? Que se ela está andando, nós estamos fazendo uma equação paramétrica. Se tem uma equação, ela tem velocidade. A velocidade ela está dizendo o seguinte, ela tem que ser tangente ao elipsoide. O que significa ser tangente ao elipsoide? Bom, se tivesse uma componente, vamos dizer, normal, é porque ela está pulando, ela está saindo do lugar. Então não tem essa. Se minha formiga só está andando por ali, ela não pode ter essa componente normal. Então, dado a minha formiguinha, ela percorre uma curva. A velocidade ela é sempre tangente à curva. E eu estou dizendo que tangente à curva está dentro da tangente a essa superfície, porque não pode ter componente normal. É isso que está aqui dizendo, depois eu vou fazer uma explicação um pouco mais matemática disso. Então, a mesma ideia. Se minha formiguinha está dentro desse plano, a velocidade dela tem que estar contida nesse plano. Ela não pode sair, ou seja, tem que estar tangente ao plano, ela tem que percorrer. O meu vetor V tem que ser desenhado essencialmente dentro do plano. Essa é a ideia. Então, o que está acontecendo no fundo é o seguinte. Se eu estou tendo uma curva que está dentro dessa elipsoide e dentro desse plano, então a reta tangente ela tem que estar contida ao mesmo tempo do plano tangente dessa elipsoide e do plano tangente, ou no caso, o plano tangente ou o plano do plano desse plano aqui, dessa equação, ou seja, essencialmente a reta tangente é obtida por interseção desses dois planos. Essa que é a ideia. Mas o que a gente vai fazer vai ser por um outro procedimento, que vai ser o seguinte, ao invés de trabalhar com reta tangente, ou melhor, com plano tangente, a gente vai trabalhar com reta normal. Por quê? Porque, como sempre, é melhor fazer sempre um tratamento vetorial, usa mais vezes, tem mais situações, você resolve um problema, mas não tem tanta geometria, vamos dizer assim. Então o que acontece é o seguinte, com essa informação, primeira coisa, vamos pegar, se eu tiver, vamos chamar de V reta tangente, direção tangente. Ou seja, o V é o meu vetor diretor a essa reta aqui. Então, por exemplo, como nós temos essas duas superfícies, vamos chamar N1 e N2 as normais do elipsoide
e do plano. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho essa equação aqui, ó. V é perpendicular a N1, V é perpendicular a N2, e quando V é perpendicular a esses dois vetores, e se esses vetores apontar para direções diferentes, então a gente sabe, por geometria analítica, que V tem que ser paralelo ao produto vetorial de N1 cartesiano N2. Essa é a informação que nós temos. Ou seja, se nós temos um N1, dois vetores normais, então nós temos o vetor tangente. Isso aqui já é por GA. Tá? Isso que a gente vai usar porque, como que eu disse, é o melhor procedimento em vários casos. Usa mais essa ideia. Então, só para, como que eu vou dizer, antes de eu resolver o exercício, eu estou devendo essa informação, convencê-los dessa informação. Então, eu vou tentar convencer rapidinho, que a ideia é o seguinte. Bom, vamos supor que Z, quando a gente vai falar de superfície, plano tangente, a gente só conhece melhor essa parte aqui, gráfico de função. Então, eu pego Z igual a f de xy. Então, a minha superfície é dada por esse trio ordenado aqui, que é o gráfico da f. x, y, f de xy. E nós sabemos como achar o vetor normal disso aqui. A gente passa f de xy menos z igual a zero, ou seja, a gente considera uma função auxiliar x, y, z, o fzão, né? Igual a f menos z, né? F de xy menos z, e deriva del f del x, del f del y, ou seja, acho o gradiente dela, e o gradiente dela vai ser normal à superfície de nível zero dessa função, mas a superfície de nível zero coincide com o gráfico. Então vai ser del f del x, del f del y e menos 1. Agora vamos supor que nós estamos procurando uma curva gama em que minha gama está dentro de S. Ou seja, o que quer dizer minha curva está dentro de S? Que meu traço da minha gama está dentro de S. Então, vamos parametrizar essa curva. Ela vai ter, vamos dizer, o x de t, o y de t. E também vai ter o z de t. Só que, como estamos em gráfico de função, lembra daquela ideia? Se sabemos o x e o y, nós temos que saber quem é o z. Então, quem é o z baseado nessas... Então, se a gente sabe quem é o x e o y, ou seja, x de t e o y de t, nós temos que saber a fórmula do z de t. E o z de t nada mais é, o único jeito possível é esse ponto aqui. Então, nós temos como derivar. Então, essa função, tanto x quanto y quanto z, se tudo for derivável, né, sempre derivável. Então, gama' é x' de t, y' de t, e aqui a gente vai trabalhar com regra da cadeia. Del f del x vezes x' mais del f del y vezes y'. E o que eu estou querendo falar para vocês é, pega isso aqui e faz o produto escalar com esse aqui. Dá zero. Tá? Então quer dizer o seguinte, se isso aqui vezes escalar com isso dá zero, é porque o gama' ele é perpendicular ao normal, ou seja, o gama' está dentro do meu plano tangente. Bom, é basicamente isso, já sai direto essa demonstração. Agora sim, vamos resolver o problema. Então, primeiro caso, o que a gente vai fazer? Bom, vamos achar o vetor normal disso aqui e vamos achar o vetor normal disso aqui. Esse aqui já é direto, vamos chamar o N2, é exatamente igual a 3 menos 2 menos 1. Passo z para o outro lado, igual a zero, já é geometria analítica, ou se quiser, passo z para o outro lado e faço o gradiente. Aqui não, aqui a gente vai precisar de um f de x, y, z igual a 3x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2z ao quadrado. Isso aqui é igual a curva de nível 6. E nós temos que o gradiente da f no ponto 1, 1, 1 é igual a quem? Bom, vai ser 6, tá? 6x, 2y, 4z. Esse é o nosso vetor que a gente está chamando de N1. E o que a gente vai precisar fazer é encontrar N1, produto vetorial N2, que a gente sabe calcular. Quem é esse vetor? Isso é geometria analítica novamente. É uma operação que a gente está fazendo o produto vetorial desses dois aqui. A gente coloca o i, j, k. Pegamos um N1, que vai ser 6, 2, 4,
e pegamos o N2, que vai ser 3 menos 2 menos 1. Pergunta, professor, eu poderia simplificar aqui, botar 3, 1, 2? Pode, não tem nenhum problema. A gente só quer uma direção. Se você pegar um N1 ou N1 dividido por 2, dá na mesma, né? Então isso aqui vai dar quanto? Agora tem que fazer continha. Então vai dar 2 vezes... tem que fazer o determinante desse aqui, ou seja, esse menos multiplicação desse. Então vai dar, deixa eu ver aqui, esse vezes esse, menos 2. E agora vai fazer isso aqui, ó, mais 8. Isso multiplicado por i, vou botar o i desse jeito, mais, agora o j, eu tenho que multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12, e eu vou ter que subtrair 6 vezes menos 1, né, que vai vir para cá. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6, como que é subtrair, mais 6. E, finalmente, o k vai dar, olha, 6 vezes menos 2, que vai dar menos 12. E, bem, eu fiz esse aqui, agora eu tenho que fazer esse aqui. Menos 2 vezes 3, que dá menos 6. Bom, fazendo toda essa continha, e eu vou trocar essa notação IJK por triordenado. Então vai dar, olha, menos 2 mais 8, 6. 12 mais 16, 18. Menos 12 menos 6, menos 18. Então, finalmente, a equação da reta tangente é o seguinte. A equação da reta tangente é, eu pego o ponto P, 1, 1, mais T vezes, agora, T vezes V. Esse aqui é o meu vetor diretor. 6, 18 menos 18. Bom, só para deixar em alerta, eu acho que sempre essa informação, eu posso fixar o ponto P e diminuir o meu vetor diretor. Ou seja, esse 6, 18 menos 18 dá para simplificar. Divide por 6, por exemplo. 1, 3 menos 3. Esse vetor aqui é paralelo a esse. Então essa reta aqui tem que ser igual a essa. Bom, mas qualquer uma das duas está certo. Você escolhe a linguagem melhor ou a equação melhor. Bom, e basicamente é isso que eu queria falar para vocês.